Olá e bem-vindo a mais um Entre Nós, que hoje vai bater um papo com um dos maiores atores de musicais no país. Ele não é só ator de musicais, ele também é ator de vários sucessos na televisão e tem uma carreira também como músico. Enfim, o cara é um multitalento. Nando Prado, tudo bem, Nando? Tudo bom, prazer, uma honra estar aqui. Obrigado aí pela presença no programa. E essa história de musicais, e eu falei que você é músico também, o que surgiu primeiro, a carreira de ator ou a carreira de músico? Eu comecei na música, comecei estudando piano bem cedinho, com 7, 8 anos de idade, daí passei para o sax, com 14 anos já estava dando aula de sax, porque com 12 já estudava que nem um insano, assim, 6, 8 horas por dia, e queria viver disso, já sabia o que queria da vida. Com 12 anos? Com 12 anos eu estudava tudo isso, estudava bastante, ficava lá alucinado. E aos 14 eu dava aula em 2 escolas, eu já tinha 1,80 m, então a diretora da escola só pediu para eu falar que eu tinha 19, assim, porque era estranho, um menino de 14 anos dando aula. E dei aula por 10 anos até começar a onda dos musicais. Na verdade, quando eu já era mais adolescente, assim, 16, 17 anos, eu já cantava numa banda de rock e estudava teatro. Então, aí a junção das coisas se deu aí. Eu fui estudar teatro para ser um melhor intérprete do que eu cantava. A minha ideia não era virar ator. Então, era só ter uma desinibição, uma coisa de interpretação. Você já tinha sua bandinha nessa época? Tinha, então. Você era vocalista? Eu era vocalista da banda. E já sabia, já tinha técnica de canto, mas não era tão solto. Então, para isso que eu fui estudar teatro. Aí, quando... Em 2000, em 99, essa banda acabou, cada um foi para o seu canto trabalhar, os caras eles eram mais velhos que eu, e eles se formaram, foram trabalhar, e eu me vi sozinho, e foi na hora que um amigo me chamou para assistir um musical. Eu nem sabia o que era, falou, vamos ver o Rent, que inclusive vão remontar agora. Isso foi em 99, 2000, e quando eu assisti o Rent, eu fiquei assim, chocado, cara. Eu lembro que aquele dia foi emblemático, todo mundo saiu do teatro, assim, ó, e eu continuava na cadeira, só eu, tiveram que me... Você não vai embora, não? Eu ficava olhando para aquilo, eu não dormia à noite, então eu não sabia que daria para juntar a minha paixão, que era a música, com a paixão pelo teatro que eu tinha ali. Então, e era um musical de rock ainda por cima. Nossa, daí eu fiquei embasbacado com aquilo, falei isso que eu quero fazer da minha vida, já comecei a pesquisar bastante. A Time for Fun, que na época chamava CIE, do Brasil, eles tinham uns quadrinhos no escritório que seriam os musicais que seriam montados aqui no Brasil. Então eu comecei já, sabe, a olhar lá na frente, falei, vou montar Bela Fera, Miss Saigon, Fantasma da Ópera, tudo aquilo. Eu olhei os quadrinhos, fui para Broadway, fiquei 1 ano pagando aquela viagem, fui para lá. Para poder conhecer só para assistir tudo, para me preparar para tudo. Porque assim, musical, você tem que ter o perfil físico do que eles querem, você tem que ter o perfil vocal, entendeu? Então não adianta você, por exemplo, Miss Saigon, o soldado geralmente é um loiro que faz, cara alto assim, e tenor bem agudo, porque precisa dessas notas. Então é uma questão técnica. Aí quando eu assisti, eu falava, bom, nesse musical eu me encaixo nesse personagem, nesse musical eu me encaixo nesse... Não adianta eu prestar para um personagem que não... O John, que era o parceiro do Chris no Miss Saigon, é um negro, geralmente. Todas as montagens. Então, assim, não adianta eu querer ir lá com as músicas desse personagem se eu não tenho esse perfil físico. E eu me preparei para tudo aquilo. E quando os musicais começaram a ser montados mesmo, eu fui prestando as audições. Eu já estava antenado naquela época, as pessoas começaram, o que é isso, o que é isso? Eu já sabia o que eu queria em cada um. Então eu já construí um currículo legal, já tinha experiência e fui tendo uma carreira bem sucedida nesse sentido. Peguei todos esses que eu falei, a Bela Fera, Miss Saigon, Fantasma da Ópera. Tem meio que um divisor de águas a época antes dos musicais aqui no Brasil para o teatro e depois dos musicais, não só por causa do tipo de ator ou atriz que era necessário para esses espetáculos, mas também por causa da dimensão desses espetáculos, né? Espetáculos que começam a custar caro, espetáculos que começam a ficar em cartaz muito tempo, lotado todos os dias. Eu lembro quando eu era moleque, a primeira peça que eu vi que realmente foi um sucesso estrondoso de você não conseguir comprar bilhete, etc., era o sucesso de Irmã Vap lá, do Neila Torraca com Nanini, né? Mas isso, os musicais não. Quando eles chegaram, começaram a ser um sucesso arrebatador e começaram a disputar com o cinema o interesse das pessoas, né? As pessoas tinham muito mais interesse por cinema do que por teatro aqui no Brasil, o grande público, né? Essa nova fase que os musicais
eles iniciaram aqui no Brasil para o teatro, foi algo que ajudou a dar um gás para o teatro como um todo aqui no Brasil? Com certeza. Se você reparar o número de teatros que foram construídos depois desse boom dos musicais que aconteceu em 2000, isso prova, né? Claro que existe uma discussão em cima da questão que se tira público de outro tipo de evento. Assim como os músicos perderam espaço, os músicos de bar perderam espaço para a galera do stand-up. Isso aconteceu, porque eu tenho muitos amigos músicos que tinham um trabalho fixo num bar e de repente esse bar começou a perder público para bares que tinham stand-up e daqui a pouco o cara fala, o que eu vou fazer? Amigo, obrigado, acabamos aqui, vou chamar um cara de stand-up. Então, é engraçado ter até um termo que só nós usamos, os atores que estão acostumados com musical, que a gente fala teatro de texto, quando a gente vai se referir a teatro. Você viu que eu tive uma dificuldade aqui para me referir ao outro, já falei teatro tradicional, shakespeariano, sei lá como é que chama. É o teatro de texto. Exatamente, eles acham engraçado se falar teatro, porque é uma coisa redundante, né? Falar teatro de texto. Mas a gente fala para se referir ao teatro não musical. Olha que né? interessante. Então, é uma discussão sem fim isso. O teatro musical tirou o público do teatro de texto, o stand-up tirou o público da música. Mas eu vejo que o teatro, vamos supor, sem ser o de texto, o musical, já usando essa terminologia, ele trouxe interesse como um todo para o teatro. Porque as pessoas que vão e assistem um musical, assistem outro, assistem o terceiro, elas passam a fazer, caramba, não é que esse negócio de teatro pode ser legal mesmo? Um fator interessante que é o seguinte, esses grandes musicais, normalmente eles são uma produção ou lá de fora ou uma coprodução entre aqui e lá fora. Sempre vem gringo aqui para ver se o negócio está sendo feito de acordo com a franquia, né? Sim. Aquela história, cara não pode abrir o McDonald's aqui no Brasil e fazer o Big Mac diferente, botar 4 pedaços de tomate, tem que ser igual o Big Mac lá nos Estados Unidos. Tem essa opção também, existem algumas opções. Você pode comprar o franchising, assim, você pode comprar a peça que tem que ser feita à risca, entendeu? Os perfis, o texto, as músicas, o cenário, a luz, a galera de fora realmente vem aqui e é o padrão deles mesmo. Você tem a opção de comprar o direito só do texto, né? Aí o que acontece? Você monta o texto das músicas, por exemplo. Você tem que ser fiel à partitura e ao texto. Agora, a montagem é a sua cabeça, a sua versão. Mas essas principais da Broadway, eu imagino que sejam o máximo fidedignas possíveis ao que é lá fora, né? Pelo menos acho que eu vi lá na Broadway que eu vi aqui no Brasil, são bem parecidas. Mas, por exemplo, assim. na Time for Fun, eles fazem isso. Eles fazem isso. Tanto que estão agora com o Wicked em cartaz, né? E é fiel, se você for para lá. Todos os musicais são montados lá, né? No Teatro Renault, mais especificamente, são assim. Agora, My Fair Lady não é assim. Por exemplo, o Médico e o Monstro, quando eu fiz Jekyll and Hyde aqui, eu tive a grande honra de protagonizar esses dois personagens, né, que são incríveis, Jekyll and Hyde. Foi uma versão que, inclusive, um grande diretor americano, que é o Fred Hanson, que me dirigiu em Saigon. Ele é americano, mas ele mora no Rio. Ele fala português, ele é apaixonado pelo Brasil. Então, ele fez a versão fiel à Broadway de Miss Saigon. E como já estava por aqui, já todo mundo se conheceu, quando foram montar o Médico e o Monstro, uma outra empresa o contratou para fazer aí da cabeça dele. E foi brilhante, muito legal ver um cara nessas duas funções. Ele fazer o que está escrito e fazer da cabeça dele, usando a criatividade dele. Foi impressionante. Eu acho que uma coisa que o musical trouxe para o teatro brasileiro, mas mais só do que para o teatro, para o ator e para a atriz brasileira, é aquela história do ator completo lá de fora, né? Sim. Você, quando chega no musical na Broadway, você fica impressionado como o cara faz tudo bem. O cara dança bem, o cara canta bem, o cara interpreta bem. E você fala, caramba, onde é que esse cara estava que eu não vi antes? Não viu porque você não foi lá, porque o cara está fazendo um sucesso enchendo o teatro há 20 anos. Cats, sei lá, 30, 40 anos, não sei quanto tempo o negócio dá. E você vê também que é o seguinte, para os grandes atores e atrizes de cinema americanos, por exemplo, de Hollywood, assim para o cara o auge, o cara conseguir estrelar uma peça da Broadway. Então, quando você pega a Nicole Kidman, por exemplo, ela vai fazer uma peça, é um auê porque ela conseguiu ali estrear a peça, etc. Então, esse lance do ator completo, da atriz completa,
foi algo que veio para o Brasil com força com essa história do musical, né? Sim, existe uma questão que a gente ainda consegue, agora não mais, nós temos escolas de musical já aqui. Olha. Temos escolas de musicais, então era impressionante realmente quando eu São fiz... cursos de musical? Sim, escolas especializadas em teatro musical. E eu lembro que em 2002 a gente ficava bem chocado. Na Bela e a Fera, uma das diretoras, uma assistente de direção, ela vinha passar coreografia e você via, bom, é uma bailarina. E nós temos essa coisa de taxar aqui, peraí, o que ele é? O que ele é? Ele é bailarino, então a gente fala, é bailarino que canta, ou é ator que dança, né? E daí você fala, óbvio, é uma bailarina. Daqui a pouco ela começava a cantar, as pessoas se olhavam assim, falavam, caramba! Daqui a pouco ela ia fazer cena e a gente não entendia nada. Falou, peraí, mas o que ela é? Olha como é a nossa cabeça. É isso mesmo. Como assim o que ela é? Ela é cantora, é atriz, é bailarina, porque eles crescem já fazendo isso na escola. Artista, né? Eles crescem fazendo isso na escola. E tecnicamente nós lá atrás tínhamos isso de saber quem era o quê, né, principalmente. Nando, vem cá, você tem um outro lado interessante pra caramba da sua carreira e que eu já tive a oportunidade de assistir uma apresentação, que é o lance de fazer vários solos musicais juntos e você ser uma banda inteira. Como é que funciona essa história, cara? Esse é o tal do looping, né? É o looping? Inclusive isso começou, essa história até começou voltando Miss Saigon. Eu estava com um técnico de som de Miss Saigon e explicando para ele que eu idealizei uma coisa. Eu falei, cara, eu queria um pedal que fizesse isso, que na hora que eu gravasse um instrumento, porque assim, eu tocava assim o dia inteiro as coisas, né? Violão, guitarra, piano então eu tenho, não sou um grande pianista, mas tenho uma segurança com o piano na mão. Com o violão a mesma coisa, porque eu tocava em banda e o sax é o meu primeiro instrumento. Aí eu falei para ele, se eu pegar um pedal de delay e botar na velocidade mínima, que vai repetir mais, e daí pegar outro, juntar com... Eu sei que eu fiz uma pesquisa com isso, enlouquecida, com o cara tecnicamente, não rolou o que eu queria. Eu falei, não vai dar certo isso que eu quero. Um ano depois, esse cara chegou um dia, bateu no meu camarim e falou, cara, vem aqui agora. Me levou para a sala dele e botou no YouTube. Estava escrito Loop Station, estação de looping, e botou um cara fazendo exatamente o que eu tinha falado. Daí eu não dormia, né? Enquanto eu não achei aquele aparelho para comprar, que é o tal da pedaleira de looping, né? E comecei em 2008 mesmo a fazer show. Eu virava à noite, assim, fuçando. Foi o único manual que eu li inteiro na minha vida. Mas como é que funciona? Você grava primeiro o teclado, aí depois ele fica repetindo em cima do teclado, você grava o violão. Você grava uma frase, grava uma harmonia de violão e aperta no pedal, você aperta o REC. Assim que você acionar de novo, ele vai reproduzir o que você acabou de tocar. Ou seja, ele dá um play, por isso que chama ele dá um play do que você acabou de fazer e já começa um REC em segundo canal. Olha. Então o que você está fazendo em seguida, ele está gravando também. E te permite fazer o quê? Soltar o violão, ele continua tocando, fazer um piano em cima, pegar, fazer um solo de sax, abrir vozes. Eu gosto de fazer vozes para abrir harmonia com as vozes. E comecei a fazer show lá atrás, que eu participei de campeonato de looping, é aquela loucura, né? Você está lançando um CD novo, né? Um trabalho novo. Como é que é esse trabalho aí, né? Meu primeiro CD solo. Eu tinha CDs com bandas, né, as bandas que eu tive, e eu acabei de lançar um CD chamado Paleta de Sons, que são 10 músicas, 10 composições próprias, duas parcerias, uma de um desses parceiros, enfim, mas a grande maioria são músicas minhas. Quem tiver interessado tá disponível nas plataformas virtuais, né, Deezer, Spotify, todas essas. E meu nome tem um H, a penúltima letra do meu nome tem um H, só para você saber essa numerologia. Como é que são suas redes sociais? Fala só com calma para todo mundo poder acessar. Nando Prado. O Prado é P-R-A-D-H-O. É estranho, o cara vai achar que eu sou gringo, mas não é não. Uma época que eu estava meio embaixo, assim, estava bem mal, daí o meu dentista, grande amigo meu, Marcão, ele me deu um livro de aniversário. Eu falei, o que é isso? Ele falou numerologia. Eu falei, ele tinha meus dados, minha assinatura, meu RG, tudo aquilo. Ele deu para uma numeróloga, ela fez, eu não entendo nada de numerologia. Eu só sei que ela mandou botar aquele H ali, eu não tinha mais nada a perder naquela época. Aí eu falei, quer saber? Pus... Bota onde você quiser, H. Bota antes do N também. Ela falou, a penúltima letra é o H, então é Prado antes do último O. E eu sei que as coisas começaram a dar certo. Eu falei, não mexe nesse H. Os amigos falaram, o que é isso? Coisas estranhas. Eu falei, não mexe, deixa ele aí. Então é Nando Prado com H depois do D, isso, não é isso? Isso. Tanto no Instagram, como no Facebook, como nas outras mídias. Isso. O Instagram tá bombando por causa da novela que até, né?
O Nando Faço está parte. fazendo a novela Cúmplices de um Resgate, É. que está tendo um super sucesso. É um musical também. É um né? musical. Obrigado aí pela presença no programa. Parabéns pelo seu talento. Eu que E agradeço. espero te ver em breve aí nos palcos do Brasil. Como você já emendou uma na outra, quero ver qual a próxima que a gente vai emendar nessa sequência de grandes estaremos peças. aí. Estaremos aí. Ainda está em sigilo, uma coisa que já está praticamente fechando aí para o ano que vem, mas estou muito feliz. Pena que eu não posso falar agora aqui, mas eu queria muito, mas vamos esperar mais um pouquinho. A gente combina e quando lançar você volta aqui no programa. Obrigado.